praticar conversação em inglês, mas não tem um professor ou não tem um amigo para você trocar essa prática aí? Não se preocupe, porque no vídeo de hoje vou apresentar algumas formas e exercícios que vão ajudar você a desenvolver a sua conversação em inglês e o melhor, sozinho. E o último exercício é um exercício que eu gosto bastante, que me ajudou muito a desenvolver a minha habilidade de conversação. E até hoje eu pratico ele bastante. Eu sou a Priscila e toda semana eu trago aulas e dicas para ajudar você rumo à fluência em inglês. Aqui na descrição do vídeo eu tenho informações sobre o meu curso de inglês gratuito e também as minhas aulas individuais. O primeiro exercício é ouvir e repetir. Ouvir e repetir é um exercício essencial aí e muito bom para você que é iniciante. Desde o início você já tem que treinar a sua conversação. E um exercício bom é esse, escolher algumas frases básicas mesmo, né? Daquela pessoa que está iniciando a estudar inglês. Você vai ouvir o nativo e depois repetir, tentando imitar a entonação, né, a pronúncia, o ritmo do nativo ali do seu áudio. Então, você ouve a frase e repete em voz alta. Praticar a conversação é repetir em voz alta, nada de pensar em inglês ali. Então, você vai lá para o seu quarto, num lugar reservado e começa a ouvir e repetir em voz alta. Por que repetir em voz alta? Porque treinar a conversação, provavelmente você quer falar fluente, como eu estou falando aqui em português, como você fala em português rápido, né? Como um nativo fala também. Então, por isso temos que treinar o músculo da nossa boca. Então, nós estamos acostumados com a nossa fonética do português, por isso a gente tem essa habilidade de falar, mas no inglês, o som, o jeito de formar, né, o som das palavras, da frase, é totalmente diferente. Então, temos que treinar. E esse falar em voz alta vai treinar aqui o seu músculo, para você soltar aí o seu inglês de forma natural e rápido, ok? Então, todos os exercícios aqui, pessoal, que eu vou citar, é para você treinar em voz alta, tá? Então, reserve esse lugar separado aí da sua casa para você soltar a voz aí e praticar a conversação. O segundo exercício é estudar a pronúncia. Há muitos alunos que têm insegurança, vergonha de falar, né? Porque tem medo de pronunciar errado, tem medo de errar. Não tenha medo, não fique inseguro. Todo o início, quando estamos aprendendo, né, um idioma, o começo, né, a pronúncia vai ser difícil mesmo. Mas não tenha medo de errar. Solte a voz mesmo, né? Reserve, como eu disse, um lugarzinho aí na sua casa para você soltar a sua voz, repetindo, né, os nativos, falar em voz alta. Então, a pronúncia, pessoal, tem palavras que são mais fáceis e outras mais difíceis. Então, essas palavras que você acha mais difícil, tem mais dificuldade de pronunciar, o que eu sugiro? Que você coloca lá no Google aquela palavra que você acha difícil e clique lá no sonzinho lá para você ouvir como se pronuncia. E vai fazendo aquele exercício, né, que eu falei, o primeiro exercício, né, de ouvir e repetir. Só que aqui com aquela palavra que você tem mais dificuldade. E vai ouvindo, repetindo, várias vezes até você ficar seguro ali na hora de pronunciar aquela palavra, ok? E o Google, pessoal, é uma ferramenta boa. Antigamente o Google tinha os seus erros, mas seja para traduzir, para você ouvir o som
né, da pronúncia da palavra, ele é muito bom e muito útil aí no dia a dia. E outro jeito de você praticar aí a sua pronúncia é através de aulas aí no YouTube. Você que não tem um professor, não tem condições aí de pagar um professor, procure aí no YouTube aulas de pronunciação ali para você praticar também. Saber pronunciar, né, as palavras corretamente é muito importante para que o outro ali que estiver ouvindo você compreenda a sua mensagem, tá? Então procure aulas de pronúncia, né, como pronunciar as vogais, as consoantes, e não confunda pronúncia com sotaque, tá, pessoal? Se todo mundo que está aprendendo uma segunda língua vai ter sotaque, né? Você vai ter o sotaque brasileiro, mas não se preocupa com o sotaque. Se preocupa em pronunciar as palavras corretamente. E o nosso terceiro exercício é o que eu mais gosto e que eu mais pratiquei quando eu estudava inglês. E eu pratico até hoje. É contar sobre o que você leu. Essa prática de contar, né, sobre aquilo que você leu é muito eficaz aí, pessoal. Até hoje eu faço, eu pratiquei bastante aí para praticar a minha habilidade de conversar. Então, como que funciona? Você vai pegar um trechinho de um podcast, né? Se você é mais avançado, você pode ouvir o podcast todo, né? Ou qualquer outro áudio, qualquer outro vídeo e depois contar como se fosse para alguém aí, contar, você pode ir em frente do espelho e contar o que você compreendeu, entendeu sobre aquele assunto discutido naquele podcast. Ou outro site muito bom é o TED, né? Eu vou deixar aqui, né? É você só procurar ele no YouTube. Esses vídeos tem bastante assuntos, né? Muito bom também, vídeos longos, vídeos mais curtinhos. Você vai escutar aquelas palestras lá, são temas legais. E depois você vai contar o que você compreendeu sobre aquele assunto, tá? Mas você pode estar perguntando assim, mas Priscila, né? Como eu não tenho um professor, aí eu falo, e se eu estiver falando alguma coisa errada, alguma frase eu montei errado, alguma estrutura errada? Aí vem outra dica muito legal. Então, você vai tentar falar em voz alta, contar, mas o melhor é que você escreva. Vai lá contando em voz alta e também escrevendo o que você compreendeu lá daquele texto, daquele vídeo, ok? E o que você vai fazer? Você vai pegar a inteligência artificial, né? Tem inteligência, até a própria inteligência artificial do Google, né? Que é gratuita, você vai baixar lá no seu computador e tudo aquilo que você falou e escreveu, você vai jogar na inteligência artificial e vai pedir que ela corrija aquilo que você escreveu. Então, se tiver alguma frase, né, alguma estrutura errada, ela vai corrigir. Então, aí você vai lá, troca no seu caderninho, lá corrige lá o que você errou e depois você vai falar em voz alta novamente com a estrutura correta, corrigida pela inteligência artificial. Então, use aí a inteligência artificial para um bom negócio aí, para você ajudar você, né, a ficar fluente em inglês, tá? Então, é importante que você assista, né, algum episódio de alguma palestra, escreva, né? Tenta falar em voz alta. Primeiro, tenta lá falar, se você estiver enrolando muito, vai fazendo o exercício de escrever, que com o tempo e com a prática, logo você vai estar falando. Se você não souber algum vocabulário, vai lá na ferramenta do Google lá, como que se diz isso, né? Traduz em inglês, mas pratica, faça esse exercício de escrever também aquilo que você compreendeu. Priscila, quero fazer esse exercício, mas ainda eu estou no nível muito básico ainda, né? O que eu posso fazer?
Conta um pouquinho da sua rotina, o que você fez na manhã, o que você fez à tarde. Escreva também, né? Às vezes você pode escrever primeiro para você pensar lá, né? Montar suas frases e depois joga lá na inteligência artificial para ela corrigir. Corrigiu? Tenta agora falar em voz alta, né? Relembrar de todo aquele texto que você escreveu. Ah, Priscila, mas se eu escrever sobre a minha rotina, não vai ter um áudio para mim saber como pronunciar as palavras que eu escrevi, né? Aquele texto que eu escrevi, que eu montei, que eu inventei da minha rotina. O que fazer? Pessoal, é muito importante que nós tenhamos, né, o material, né, com áudio sempre, né, para a gente não se acostumar a pronunciar errado, né, não aprender a pronunciar errado. Então, caso você invente ali a sua história, né, como no exemplo eu dei, né, falar sobre a sua rotina, o que você vai fazer? Você vai procurar um programa que transforma texto em voz. Tem vários aí, né? A inteligência artificial aí chegando para ajudar você a estudar inglês. Então você vai escrever lá a sua rotina, o seu texto, joga lá no Google, né? Programas que transformam textos em áudio. Você vai lá escolher, né, uma voz na língua inglesa, vai escrever o seu texto e depois vai pedir, né, para a inteligência artificial converter aquele texto em voz. Aí você vai ter o seu áudio aí daquela sua rotina que você escreveu. Tá vendo que não tem como correr, não tem como você dar desculpas aí que não tem ninguém para você conversar ou que não tem áudio aí para você praticar o seu listening, né, que é a escuta do inglês. Então, usa a inteligência artificial para corrigir o seu texto, né? E também para transformar o seu texto em áudio para você treinar a sua escuta e como pronunciar cada palavra que você escreveu. Lógico, pessoal, que praticar conversação é muito melhor você ter alguém, né, para conversar, seja um amigo ou um professor, né? Na internet tem várias plataformas aí que oferecem, né, uma prática de conversação com o nativo, mas eu sei que muitas pessoas não têm condições de pagar um professor, pagar uma aula, mas também isso não pode ser uma desculpa. Nós temos outras maneiras, né, outros exercícios, outras ferramentas que vão nos ajudar a praticar, né, essa habilidade de conversação. E aqui nesse vídeo eu apresentei 3 delas para ajudar você a falar inglês fluentemente. Então é só você colocar a mão na massa aí e praticar, né? Escolher um desses exercícios. Na verdade, né, pessoal, os 3 são maravilhosos aí para você desenvolver a sua fala no inglês. Se esse vídeo te ajudou, deixa aquele like e eu espero você na próxima aula. Bye!